Vamos lá, questão 114 aqui da provinha do Enem de 2023. Eu vou resolver passo a passo aqui com você, comentar um pouquinho da teoria, vou comentar todas as alternativas, mas antes, vai aqui embaixo, se inscreve nesse canal e deixa um like nesse vídeo, beleza? Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? Vamos lá, vamos conversar sobre algumas coisas teóricas e ir eliminando para chegar na resposta certa. Eu acho que esse é o caminho que a maioria das pessoas segue em uma questão como essa. Por exemplo, se você lembrasse essa equação aqui, ó, V igual a lambda F, equação fundamental da ondulatória, equação que mais cai nas provas, você poderia começar a pensar algumas coisas. A velocidade, né, de uma mesma onda vai depender apenas do meio. Por exemplo, a velocidade do som é uma no ar, mas é outra na água. Mas a velocidade do som é sempre a mesma na água, é sempre a mesma no ar. Então a velocidade só depende do meio em que está sendo transmitido aquela mesma onda. Então se eu transmito o som, sei lá, na Terra, ele vai ser transmitido sempre com a mesma velocidade, a não ser que você mude o meio. Então a velocidade não muda. A frequência também não. A frequência depende do emissor. Então se eu falo aqui, a frequência da minha fala depende só de mim, não do meio em que vai se propagar. Tanto é que quando você tem mudança de meio da onda, né, uma onda passando da água para o ar, o que muda é a velocidade, como a gente acabou de comentar, e não a frequência. Então aqui não está mudando a fonte, são os mesmos personagens ali falando, então a frequência não vai mudar. Se não muda a velocidade, não muda a frequência, não muda também o comprimento de onda. Se você concluiu isso, você chega na alternativa certa. Veja por quê. A gente já concluiu então que não é velocidade, que não é comprimento de onda, certo? Se a frequência não muda, o período também não muda, porque a frequência e o período estão relacionados um com o outro. Um é o inverso do outro. Se não muda a frequência, não muda o período. A altura vai mudar? Não, porque a altura está relacionada com a frequência, né? Se o som sai grave, se sai agudo, depende da fonte. E a fonte não está mudando, então a frequência não está mudando. Então a altura não vai mudar. Lembra também de se apegar que ele falou que as características, além do tamanho da corda, não irão se alterar. Tudo bem? Então essa era uma maneira de você chegar na resposta certa, que é amplitude. Porque eu não acho que de cara alguém pensaria em amplitude, a não ser que você já tenha visto uma questão muito parecida com essa. Beleza? Então esse foi o meu pensamento aqui, para não te falar, pô, é a amplitude, se você tivesse lembrado você ia responder e tudo mais. Tinha essa forma de pensar com relação às alternativas. Beleza? Mas já fica a dica para a próxima. É a amplitude que vai mudar, por conta que é a intensidade que vai mudar, né? Imagina a corda mais extensa. Você vai ouvir o som lá no finalzinho mais baixo. E o que é a característica? Qual é a característica da onda de ouvir o som mais baixo, com o volume mais baixo? É a intensidade, beleza? E a intensidade está relacionada com a amplitude da onda. Tudo bem? Era isso nessa questão aqui, não deixa de ir na descrição aqui e conferir o meu curso acompanhado de Física e de Química. Os dois cursos são juntos e você pode comprar por um valor promocional. Tá rolando agora as matrículas, vai lá conferir e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu!